Bom dia, queridos, graça e paz, mais um dia começando, são exatamente 7 horas e 15 minutos, manhã do dia 26 de fevereiro de 2026, e você que nos acompanha através da nossa Rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook. Estamos ao vivo desde as 6 da manhã e agora nós temos o nosso devocional que é transmitido através da nossa rádio, rede social e também o canal conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus agora que nós estaremos falando a Ele, orando a Ele. Eu aqui nos nossos estúdios, você onde você estiver nesse momento, direcione toda a sua fé, toda a sua dependência a esse Deus glorioso. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. E a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela direção, pela proteção e pela provisão. Obrigado pela família que temos, obrigado pelo alimento sobre a mesa, ó Pai, que nunca nos falte. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles também que estarão nos acompanhando neste dia, ó Pai. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia também sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de inveja. E que verdadeiramente o Seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E hoje eu quero falar sobre o chamado do profeta Ezequiel. O texto que nós vamos ler está em Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim o texto: No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos exilados, à beira do rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Bus, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor veio sobre ele. E Ezequiel disse: Eu vi a glória do Senhor. Então esse texto que nós lemos fala do chamado de Ezequiel. E hoje nós vamos explorar esse chamado. Um dos mais fascinantes chamados e enigmáticos que nós vemos na Bíblia é justamente o chamado do profeta Ezequiel. E o livro do profeta Ezequiel, ele é rico em visões, simbolismo e também mensagens profundas que ainda ressoam até os dias de hoje. Então o chamado de Ezequiel não é apenas um relato histórico. Esse chamado traz lições valiosas para nós nos dias de hoje. Então nós vamos mergulhar nesse texto, vamos nos aprofundar no texto e descobrir o que Deus tem a nos ensinar. Nós precisamos aprender diretamente com a fonte. A fonte é Deus, é a sua palavra. Amém, queridos? Então, qual é o contexto histórico desse chamado? Ezequiel, ele viveu durante um período crítico na história de Israel e ele foi levado ao exílio babilônico, da Babilônia, após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, ali no ano 586 a.C. Então o povo de Israel estava em desespero, longe da sua terra, questionando a presença de Deus entre eles. E esse texto é fundamental para compreendermos a mensagem de Ezequiel. Por quê? Porque ele foi chamado para ser um porta-voz de Deus no momento de crise. Isso muitas das vezes é o que acontece. Nós somos chamados para sermos porta-voz de Deus em momentos de crise na vida das pessoas. Então aqui Ezequiel, ele menciona o 30º ano, o que pode ser interpretado como o início da sua vida profética.
Ele estava com 30 anos de idade. E ali era a idade em que os sacerdotes começavam o seu ministério. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, versículo 3, com 30 anos. Começava o chamado sacerdotal. Então, a expressão "os céus se abriram" indica que Ezequiel teve uma experiência sobrenatural. Deus estava se revelando a ele de uma maneira poderosíssima. Ou seja, era uma preparação para a missão que ele teria. Então a mão de Deus veio sobre ele, diz o texto. E a mão de Deus vindo sobre ele, ali é símbolo de capacitação divina. Deus não chama alguém sem equipá-lo para a tarefa. Deus chama e prepara e envia. É o que Deus fez aqui com Ezequiel. Deus chama, Deus prepara, Deus envia. Então a visão da glória de Deus é tremenda. Por quê? Porque essa visão que nós vimos que ele diz, logo em seguida do capítulo 4 em diante, ali é a visão que se segue nos capítulos iniciais do livro de Ezequiel. E ela é rica em simbolismo. Então Ezequiel, ele vê criaturas vivas, rodas dentro de rodas, e a glória de Deus em meio a isso tudo. Então essa visão de Daniel não é apenas um fascinante, uma visão colossal, mas essa visão é para mostrar a santidade de Deus. Então Ezequiel, ele é chamado de um sentinela, de acordo com Ezequiel 3,17. Ou seja, um guardião que deve avisar o povo sobre os perigos espirituais e a necessidade de arrependimento. Agora, o que é que nós podemos aprender com isso? Qual é a aplicação prática para as nossas vidas desse chamado de Daniel? Primeiro ponto que nós podemos observar como lição prática é o chamado de Deus. Assim como Ezequiel, todos nós somos chamados. Pode não ser um chamado para o ministério profético, mas é um chamado à ação e à obediência. Por isso que vem aquela pergunta sempre, né? Qual é o meu chamado nesse momento da minha vida? Qual é o meu chamado? Então é bom que nós estejamos atentos às visões e direções que Deus pode estar dando a você, a mim. Então isso pode vir por meio da leitura da palavra, oração, ou até mesmo conversas com homens e mulheres de Deus, com pessoas que Deus usa como oráculo. O que é um oráculo? É um amplificador. O oráculo humano é aquele que amplifica a voz de Deus até a nossa mente, nosso entendimento. E o segundo ponto é a importância da preparação. Ezequiel foi chamado, agora ele ia ser preparado para ser enviado. Então Ezequiel foi preparado para a sua missão. Então, da mesma forma, precisamos nos preparar espiritualmente. E o que envolve se preparar espiritualmente? Estudo da palavra, oração e comunhão com Deus e com o próximo. Então nunca subestime a preparação que Deus está fazendo em sua vida. Isso quer dizer que às vezes passamos por dificuldades e que, assim como Ezequiel, pode ser a preparação para um grande chamado. Ezequiel foi chamado dentro de um cativeiro, não é fácil. Ele foi chamado como escravo para pregar para escravo. Olha só que dificuldade. Mas ele permaneceu firme. Deus deu revelações a ele, Deus deu visões a ele. E ele pregou com autoridade, autonomia e competência, dado diretamente por Deus. O terceiro ponto aqui de lição é a glória de Deus. A visão da glória de Deus que Ezequiel teve deve nos lembrar da grandeza do amor de Deus. Então, em tempos de crise, quando tudo parece incerto, nós devemos olhar para a glória de Deus e lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Então a nossa adoração deve ser uma resposta à revelação da glória de Deus. Então devemos cultivar um coração de adoração, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas. E por último, sermos sentinela. Ou seja,
Assim como Ezequiel, nós somos chamados a sermos sentinelas em nosso tempo. O que isso significa ser sentinela em nosso tempo? Significa alertar aqueles ao nosso redor sobre os perigos espirituais e a necessidade de se voltar para Deus sempre. Então isso pode se manifestar em conversas com familiares, com amigos e até mesmo em nosso bairro, nossa comunidade, membros da nossa família. Nós não devemos ter medo de compartilhar a verdade de Deus, mesmo quando ela é difícil de ouvir. Nós estamos fazendo aqui, por exemplo, eu envio para todos os amigos. É a verdade de Deus. Eu desejo um bom dia, um dia abençoado e mando a mensagem. Sermos sentinela, alertarmos as pessoas. Então eu quero concluir aqui dizendo nessa manhã que o chamado de Ezequiel nos ensina que Deus está sempre em movimento, sempre chamando o seu povo para uma missão maior. Então, queridos, que nós possamos responder a esse chamado com coragem, sabendo que Deus nos capacita, nos prepara para o que está por vir. Então Deus chama, prepara e envia. Então que a glória de Deus nos inspire e nos lembre de quem somos e de qual é a nossa missão. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.